Bom, vamos começar aí a escola dominical. Você pode ir, por favor. Vamos fazer uma oração para a gente começar aqui. Eu vou orar. Senhor Deus, bendito, poderoso, santo, digno de todo louvor, de toda adoração, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, te agradecemos, ó Pai, pelo alimento que já recebemos, te agradecemos, ó Pai, pela tua sabedoria, pelo consolo e conforto que vem da tua palavra, Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco mais uma vez agora, na escola dominical, que o Senhor nos ensine mais, ó Pai, a respeito dos teus atributos, das verdades da tua palavra, que o Senhor abra os nossos corações, os nossos ouvidos e as nossas mentes, ó Pai, para compreendermos, ó Pai, de acordo com a nossa capacidade, Senhor, as verdades a respeito de Ti, a respeito da Tua Palavra, Pai, que o Senhor nos enriqueça nesse momento, Pai. É isso que nós pedimos e Te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Bom, vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? A gente vai dar continuidade à aula da semana passada, que é o capítulo 2, seção 2 da Confissão de Fé, tá? Eu vou ler novamente o texto todo e aí depois a gente vai dar sequência, tá? O texto diz o seguinte: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser, dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo culto, todo serviço e obediência que há por bem requerer deles. Como eu comentei no domingo passado, eu fiz uma pequena divisão desse texto para facilitar um pouco o entendimento. Eu espero que facilite mesmo. E a divisão foi a seguinte: primeiro trecho fala sobre a autossuficiência de Deus. O segundo sobre a sua soberania. É isso mesmo, Chico? Isso. A sua autossuficiência, sua soberania. E agora a gente vai falar também sobre a sua onisciência e a santidade. E por fim, finalizando, qual que é a nossa postura, qual que deve ser a nossa reação a tudo isso e ao conhecimento desses atributos divinos. Tá? Então, na semana passada a gente falou sobre os dois primeiros, a autossuficiência de Deus e a sua soberania, e hoje a gente vai iniciar aí falando sobre a onisciência de Deus. E aí eu vou destacar aqui mais uma vez o trecho que fala especificamente sobre a onisciência de Deus, e aí a partir daí a gente vai seguir o estudo. Ele diz o seguinte: todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Na verdade, assim, eu não sei se isso foi o propósito dos autores da nossa confissão, né? Melhor dizendo, não sei se foi proposital essa estrutura, até porque eu meio que subdividi da minha cabeça. Não sei se foi exatamente essa a proposta deles, a ideia deles, mas antes da gente falar especificamente, ver os textos a respeito da onisciência de Deus, eu queria destacar, porque eu achei bem interessante, ele fala primeiro sobre a soberania e logo depois sobre a onisciência de Deus. Por quê? Muitos teólogos, pastores, enfim, muitos estudiosos, eles têm a tendência de negar a soberania de Deus e, de certa forma, dizer que, na verdade, Deus não é soberano, ele apenas é onisciente, e meio que justificam, né, vamos dizer assim, né, segundo eles, uma falsa soberania de Deus,
a partir da sua onisciência, quer dizer, como por exemplo os arminianos costumam tratar, né? Deus, na verdade, não predestinou todas as coisas, não predestinou a salvação para os seus escolhidos, ele apenas previu quais homens seriam salvos e a partir da sua presciência ele determinou quem seriam os salvos, né? E a gente vai ver em todos os textos, e eu trouxe alguns comentários aqui que vão ajudar a gente a entender melhor isso, vão enriquecer essa questão, mas é importante a gente entender e eu achei bem interessante primeiro a soberania de Deus e depois a sua onisciência, para marcar isso, deixar isso bem claro. Deus é soberano e Deus também é onisciente, né? E a sua onisciência não é uma desculpa, vamos dizer assim, para a sua soberania. São duas coisas, como a gente viu na aula da sessão 1, são duas coisas que são atributos divinos, propriamente ditos. Um não é necessariamente causa ou consequência do outro, mas são atributos divinos, como a gente viu. Deus é perfeito e é infinito em todos os seus atributos, né? Então não dá para a gente, de certa forma, subjugar por exemplo, a onisciência de Deus à sua soberania, ou o inverso. Tá? Isso, assim, para dar um exemplo que fique mais ou menos compatível, eu vou usar aqui a questão da justiça e da misericórdia de Deus. Da mesma forma que Deus é sempre soberano e sempre onisciente, e essas duas coisas são atributos perfeitos e infinitos nele, também é a sua misericórdia e a sua justiça. Então, quando Deus usa de misericórdia, por exemplo, para com o seu povo, ele não está deixando de ser justo, principalmente porque no caso da misericórdia salvífica, ele usa o sacrifício de Cristo para aplicar a sua justiça e a sua misericórdia. Da mesma forma, Deus é soberano, ou seja, ele predeterminou todas as coisas, mas também é onisciente. Ele tem um conhecimento absoluto, completo de todas as coisas, muito antes delas virem à existência. Então a gente não pode deixar de lado uma coisa ou outra. Na verdade, elas são dois atributos que são, vamos dizer assim, distintos um do outro, mas que andam juntos, como a misericórdia e a justiça de Deus. Tá? E aí a gente vai ver alguns textos aí que falam a respeito da onisciência de Deus. O primeiro deles, a respeito de todas as coisas estarem patentes aos olhos de Deus. Eu vou pedir para vocês abrirem em Hebreus, capítulo 4, verso 13. Vou pedir para alguém ler para mim esse texto, por favor. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar. Todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Matthew Henry comenta esse texto falando o seguinte: nenhuma das criaturas pode se esconder de Cristo, nenhuma das criaturas de Deus, pois Cristo é o Criador de todas elas. E nenhum dos movimentos ou ações da nossa cabeça ou coração, mas tudo está aberto e manifesto a Ele, com quem estamos tratando como objeto da nossa adoração e o sumo sacerdote da nossa profissão de fé. Por sua onisciência, Ele corta o sacrifício que levamos a Ele, para que possa ser apresentado ao Pai. Agora, à medida que o sumo sacerdote inspecionava os animais sacrificados, os cortava ao longo da espinha para ver se eram saudáveis de coração, assim todas as coisas são dessa forma dissecadas e estão expostas ao olhar penetrante do nosso grande sumo sacerdote. O pastor hoje citou o 10º mandamento, da cobiça, né? E é interessante porque o Deus que ordena que as suas criaturas não cobicem é o mesmo que cobra e que sabe se as suas criaturas cobiçam ou não. Esse é um pecado, vamos dizer assim, que ele é bastante interno, é um pecado que não necessariamente precisa ser externalizado para
ele acontecer, para ele ser concebido de fato, né? Então, o Deus que ordena que nós não cobicemos é aquele que sabe de dentro do nosso coração se estamos ou não cobiçando. O legislador, ele também é o juiz, e para isso ele tem essa onisciência, para saber se nós, dentro do nosso coração, nas nossas mentes, estamos cometendo o pecado da cobiça. Mais um texto que fala a respeito disso, Provérbios 15, versículo 11. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus, inclusive e principalmente os nossos corações, né? Não há nada que a gente possa esconder do Senhor, porque tudo está patente, tudo está claro diante dos seus olhos. Mais um texto que eu queria ver com vocês, Salmo 33, versos 13 a 15. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. João Calvino comenta o seguinte a respeito desse texto: embora cada um tenha complexos e ocultos recantos em seu íntimo, de modo que há prodigiosa diversidade de diferentes mentes nesse respeito, e esta imensa variedade cria a mais confusa obscuridade. Todavia, os olhos de Deus não podem ser ofuscados e obscurecidos ao ponto de não poderem julgar e levar a cabo a sua própria obra. Ou seja, Deus, ele sabe de todas as coisas, inclusive o que acontece no íntimo do nosso coração, coisas que muitas vezes nem nós percebemos. Tá? Lembrando, é uma aula, então quem quiser comentar, fazer pergunta, pode levantar o braço e interromper. Tá? Não é um monólogo, então, por favor, os irmãos que quiserem podem e devem contribuir. A respeito do conhecimento independente de Deus, o próximo ponto aí dentro do tópico da sua onisciência. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Matthew Henry comenta esse texto dizendo o seguinte: sua capacidade de todas as coisas através de uma visão infalível, certa e clara, todas as coisas que são, as que foram e as que serão, tudo está nu e claro diante dele. Ali está o seu conhecimento, seu domínio e ordem sobre todas as coisas, dirigindo-as para a sua própria glória e realizando seus próprios propósitos e conselhos em tudo. Esta é a sua sabedoria. E a vasta extensão de ambas é de tal profundidade que está fora do alcance da nossa imaginação e podemos em breve nos perder na contemplação delas. É interessante a gente notar, e o pastor falou sobre isso na seção 1 desse capítulo, o conhecimento de Deus ele não muda, né? Por mais que Deus predetermine as coisas e através de seus profetas tenha trazido a sua palavra e acontecimentos futuros, o nosso conhecimento ele funciona de uma forma totalmente diferente do conhecimento de Deus, porque Deus vê todas as coisas e sabe de todas as coisas de forma perfeita no passado, hoje e no futuro, das coisas que aconteceram no passado, das coisas que acontecem hoje e das coisas que ainda acontecerão. Então, é impossível o conhecimento de Deus ser aumentado, né? Isso pode parecer estranho a princípio, mas o fato do nosso conhecimento poder ser aumentado, né, e crescer com o tempo, mostra como a gente é falho, né, e como o nosso conhecimento ele é dependente e ele é inferior. Porque se algo que acontece hoje, a gente tem um determinado entendimento a respeito dele, e depois no futuro a gente tem um entendimento melhor, isso prova que o nosso conhecimento não é perfeito. Isso não é o que acontece com Deus. Os acontecimentos futuros, Deus já sabe desde a eternidade, também porque Ele predeterminou,
e o seu conhecimento a respeito daquele acontecimento futuro, né, que vai ter aí uma longa cadeia de acontecimentos que vão resultar naquele acontecimento específico, não acrescentam em nada ao conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus é eterno, o conhecimento de Deus é perfeito, e todas as causas, consequências estão patentes aos seus olhos de forma perfeita e de forma completa. Às vezes é difícil a gente entender isso, porque o nosso conhecimento é completamente diferente. Nosso conhecimento ele vai aumentando com o tempo, às vezes até regredindo também, né, em determinados casos. Mas é importante a gente entender isso. Nada pode acrescentar ao conhecimento de Deus. Tá? Salmo 139, versos 1 a 6. Eu vou pedir para alguém ler isso para mim, por favor. Salmo 139, versos de 1 a 6. O conhecimento de Deus é independente, ou seja, o conhecimento de Deus ele não depende das nossas ações, não depende dos nossos pensamentos, não depende de nada que façamos e, como eu falei anteriormente, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras não podem acrescentar ou mudar nada ao conhecimento de Deus. É interessante a linguagem que Davi emprega aqui, né? De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, ou seja, está só aqui no nosso pensamento, ainda não desceu para a nossa língua, ainda não foi exposta. Deus já conhece toda, né? E no final ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Calvino diz o seguinte a respeito desse trecho: Davi, dando prosseguimento à mesma ideia que já havia insistido, exclama contra a tolice de avaliar o conhecimento de Deus com base no nosso próprio conhecimento. Lembra que eu falei na semana passada? A gente não consegue compreender a Deus de forma completa, porque Deus é muito maior, muito mais poderoso, muito mais infinito do que nós. E na nossa cabeça só cabe aquilo que é igual a nós ou inferior a nós. E é isso que ele está falando aqui. Quando este se eleva prodigiosamente acima de nós. Muitos, quando ouvem falar a respeito de Deus, imaginam que ele é semelhante a eles mesmos, e essa presunção é condenável em extremo. Comumente, eles não admitirão que o conhecimento de Deus é maior do que sua própria apreensão das coisas. Davi, ao contrário, confessa que esse conhecimento vai além da sua compreensão e declara que as palavras não podiam expressar a verdade da completude com que todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus, visto que esse conhecimento não possui limites ou medidas. Assim, ele só podia contemplar a amplitude desse conhecimento com ignorância consciente. Mais um texto que eu queria ver com vocês a respeito da independência do conhecimento de Deus. Salmo 147, verso 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Matthew Henry diz o seguinte: o entendimento do homem exaure-se rápido, e você tem a extensão máxima dele. Sua sabedoria pode chegar até aqui e não mais adiante. Todavia, o entendimento de Deus é profundo e não pode nunca ser sondado. Calvino completa: disso aprendemos que não pode haver maior estultícia do que o fazemos de nosso juízo o instrumento para medir as obras de Deus, que manifesta nelas, como sempre faz, o seu incompreensível poder e sabedoria. Ou seja, o conhecimento de Deus é independente, né? Nada que a gente possa fazer pode acrescentar ao conhecimento de Deus, nada que venha a acontecer pode pegar a Deus de surpresa. O seu conhecimento é totalmente independente, perfeito e completo. O outro ponto a respeito da onisciência de Deus é sobre o seu conhecimento, sobre nada ser contingente ou incerto. Eu queria que vocês abrissem Atos 15, verso 18. Atos capítulo 15, versículo 18.
vou ler a partir do verso 17. Não, 16. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Tudo que Deus planejou anteriormente vai ser cumprido, e não existe nada que possa mudar a sua predeterminação ou a sua onisciência, né? o seu conhecimento prévio a respeito das coisas. Matthew Henry comenta o seguinte a respeito desse versículo: Note que seja o que Deus faça, Ele faz porque planejou e determinou anteriormente o que realizar, aquilo que eu falei a respeito da soberania, andando junto com a sua onisciência. Visto que faz todas as coisas não só segundo a sua vontade, mas segundo o conselho da sua vontade. Ele realiza tudo o que quer, o que é mais do que podemos fazer. Nossos propósitos são frequentemente desfeitos e nossas determinações invalidadas, e determinou tudo o que opera. Nós não conhecemos de antemão as obras que faremos em determinada situação. Não sabemos até que comece a acontecer, mas são conhecidas de Deus desde a eternidade. No rolo do livro, todas as obras de Deus estão escritas por ordem, sem emendas ou escritos interlineares. No dia da revisão, todas as obras de Deus concordam exatamente com os seus conselhos, sem o menor erro ou variação. A nossa consolação é que, seja em que certeza estejamos, há certeza infalível na presciência divina. Todas as obras são conhecidas de Deus desde a eternidade. É interessante que, como a gente falou na semana passada, né, que para Deus não existe a palavra necessidade, porque Deus não necessita de nada, isso é uma palavra, vamos dizer assim, estritamente humana, também é a contingência. No meu trabalho, só para quem não sabe, eu trabalho desenvolvendo robôs virtuais para operarem processos manuais que as pessoas fazem nas empresas. E uma coisa que a gente sempre fala na primeira reunião com o cliente, antes da gente entender qual é o processo, para a gente partir para o planejamento e desenvolvimento desse robô, a gente diz o seguinte: beleza, a gente vai entender tudo, vai desenvolver e o robô vai funcionar, mas você precisa ter uma contingência, ou seja, você precisa ter um plano B. Caso o robô falhe, caso alguma coisa não dê certo, você precisa ter uma contingência, senão o seu processo não vai andar, tá? E isso é algo que é uma característica extremamente humana. Com Deus isso não existe plano B, não existe incerteza, não existe, não, vou pegar esse caminho, mas se alguma coisa der errado ali, eu faço isso ou faço aquilo. Tudo para Deus está encadeado e planejado, e tudo aconteceu e vai acontecer exatamente da forma como Deus predeterminou e previu desde a eternidade. É interessante também porque assim, a gente normalmente trabalha da seguinte forma, né? Tem uma equipe que desenvolve esses robôs e tem uma equipe apartada que dá a sustentação, que mantém, né? Ou seja, caso dê algum problema, esses caras vão lá e fazem correções, fazem melhorias para que esses robôs eles possam funcionar 24 horas por dia e possam fazer esse processo automatizável para os nossos clientes. É engraçado que, por mais que a gente se prepara para que a gente não precise ser chamado em hora nenhuma, né? E uma coisa é certa, alguma hora vai dar algum problema. E a gente tem várias técnicas, várias metodologias, várias documentações para que essa equipe específica, né, essa equipe de sustentação, de manutenção, possa dar conta desse robô caso haja algum problema, né? A gente faz uma passagem de conhecimento, escreve uma documentação bem extensa com detalhes a respeito desse robô, tudo que ele faz, tudo que pode acontecer, etc. Mas é comum esses caras irem atrás da gente que desenvolveu. Por quê? Porque o nosso conhecimento, o conhecimento de quem desenvolveu aquilo ali é maior do que o desenvolvimento de alguém que está só, né, acompanhando, etc. Por que eu estou usando esse exemplo? Deus é o criador de todas as coisas. Deus não só planejou tudo e criou tudo com todo o seu poder, com toda a sua onisciência, com toda a sua sabedoria,
Mas Deus também opera essas coisas da forma como Ele quer, segundo a sua vontade, segundo a sua presciência, né? Às vezes acontecia de, por exemplo, dar um erro no robô que eu desenvolvi, e aí vinha o pessoal atrás de mim, desesperado, depois de 2, 3 dias de não conseguir resolver o problema, e ia atrás de mim: Lucas, ajuda a gente, cara, não sei o que, deu problema no robô e tal. Às vezes eles vinham falar: aconteceu isso. Só que assim, normalmente esses são processos encadeados, longos, alguns muito complexos, que dependem de diversas variáveis que podem dar um monte de tipo de problema. E às vezes só eles me passando o resultado final, eu já sei o que aconteceu e já sei o que encadeou aquilo. E às vezes os caras passam 2, 3 dias tentando descobrir o que aconteceu, ficam batendo cabeça, às vezes vem até mim: pô, cara, aconteceu isso. Ah, já sei, foi isso. Aí eles vão lá olhar, era aquilo mesmo. Por quê? Eu desenvolvi aquilo ali, eu sei como é que ele funciona, eu conheço todas as regras, né, todo o encadeamento de ações daquilo ali, e eu sei exatamente como tratar aquilo. Só que muitas vezes eu me engano, muitas vezes eu não sei o que aconteceu, muitas vezes eu também gasto algum tempo tentando descobrir o que aconteceu. Com Deus não é assim. O conhecimento de Deus, ele é perfeito, não existe contingência, não existe incerteza, né? Usando esse exemplo aí, né, que eu dei, não só Deus seria pego de surpresa com algum problema nas suas criaturas, mas ele predeterminou e ele sabe exatamente quando cada coisa vai acontecer. Esse é o conhecimento de Deus, essa é a sua onisciência, essa é a sua sabedoria, né? É completamente diferente e extremamente elevada em comparação com o nosso conhecimento. Último texto a respeito desse tópico, Ezequiel capítulo 11, verso 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quantas coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. O conhecimento de Deus é perfeito, não existe incerteza. Matthew Henry fala o seguinte: observe que Deus conhece perfeitamente não somente as coisas que saem de nossas bocas, mas as coisas que entram em nossas mentes. Não somente tudo que dizemos, mas tudo que pensamos. Ele conhece até mesmo aqueles pensamentos que se infiltram mais subitamente em nossas mentes e que com a mesma rapidez fogem delas, mesmo que nem sequer os notemos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele compreende nossos pensamentos à distância. Esse é o conhecimento, essa é a onisciência, essa é a sabedoria de Deus. E aí, passando para o próximo tópico, falando sobre a santidade de Deus. Eu vou ler de novo aqui o trecho. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Sobre a santidade de Deus em seus conselhos, eu vou pedir para a gente abrir alguns textos. Salmo 145, verso 17. Eu vou pedir para alguém ler, por favor. Salmo 145, verso 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. O Senhor Deus é justo em todos os seus caminhos. 1 Samuel 2, versículo 2. Vou pedir para alguém ler de novo, por favor. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Falando aí sobre a santidade do Senhor, que é incomparável também, né? Mais um texto, Isaías 28, verso 29. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. O Senhor é maravilhoso em conselho. Eu acho que esse é um assunto que a gente nem precisa debater muito, né? Nem precisa explicar muita coisa, né? A santidade de Deus ela é muito patente aos nossos olhos e principalmente aqui nas Escrituras ela é muito bem documentada, muito bem distribuída ao longo de toda a palavra. Mais um texto que eu queria ver com vocês, Jeremias 32, 19, falando sobre a santidade de Deus em seus conselhos. Lucas, só para comentar rápido. Fala.
essa sessão, na verdade, a sessão 1 também, falando sobre o ser de Deus, à medida que a gente conhece o ser de Deus, e a gente tenta, diante desse conhecimento a respeito do ser de Deus, pensar algo com relação à salvação do homem, né, ao plano de redenção, a gente não consegue excluir a atividade, o fato do Senhor Deus ser ativo no nosso plano da nossa passividade. Porque quando você fala da soberania, da santidade, do fato do Senhor Deus decretar todas as coisas, né, e comparar esse ser conosco, você não pode nos colocar em um patamar de que a gente tem alguma responsabilidade com relação à nossa salvação. Né? Eu estou pensando, fazendo uma relação com o que a gente tem estudado na reunião dos jovens, né? Todos esses atributos do Senhor Deus, eles estão ligados à sua suficiência, inclusive na plano de salvação. Então, é um traje a gente imaginar que diante de um ser como o Senhor Deus, a gente pode ter alguma influência, algum poder para salvar nós mesmos, principalmente com relação tendo conhecimento da nossa natureza, mas em primeiro lugar, para o Senhor Deus ser quem é, né? Como aquele que decreta, ordena todas as coisas, aquele Deus que é infinito, que é perfeito nas suas obras. Né? Então é absurdo imaginar que a gente pode ter, diante desse Deus, alguma influência e algum poder das nossas próprias obras, né? de mudança da nossa própria natureza pecaminosa para agir, nos salvar nós mesmos. Contribuir com a nossa salvação, né? E esses atributos de Deus, eles jogam luz sobre nós, né? Tudo isso que a gente está vendo, está falando aqui, não só mostra como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Deus é perfeito, mas mostra também como nós somos depravados e como a gente está longe, né, desse padrão que é o nosso Senhor. Alguém pode ler para mim, por favor, Jeremias 32, 19? Grandes são os conselhos do Senhor Deus. Agora falando um pouco sobre a santidade de Deus nas suas obras. Apocalipse capítulo 15, versos 3 e 4. Vou pedir para alguém ler de novo, por favor. Apocalipse 15, versos 3 e 4. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. As obras de Deus são grandes e admiráveis. Os seus caminhos são justos e verdadeiros. Só Deus é santo e os atos de justiça de Deus foram manifestados. Mais um texto a respeito da santidade de Deus nas suas obras, Êxodo 15, versículo 1. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Êxodo 15, 11. Alguém pode ler, por favor? Ó Senhor, quem é como tu entre Deus? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos e que opera maravilhas. As obras de Deus são santas, não só as suas obras na criação, mas as suas obras de providência e as suas obras na salvação. E aí o último subtópico a respeito da santidade de Deus é a santidade de Deus nos seus preceitos. E aí a gente vai para os clássicos. Salmo 19 primeiro, Salmo 19 versos 7
e 9. Perdão, 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente puros. A lei do Senhor é perfeita, os seus preceitos são retos, o mandamento do Senhor é puro, e os juízos do Senhor são todos igualmente justos. Deus é santo em todos os seus preceitos, em todos os seus decretos, em toda a sua lei, que é, a gente tem que lembrar disso sempre, a expressão do seu ser, é o que o caracteriza. A lei nada mais é do que o espelho da santidade e da perfeição de Deus, perfeição moral de Deus. Agora, Salmo 119. Salmo 119, versos 7 e 9 primeiro. E outro a gente vê depois. Salmo 119, versos 7 e 9. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra, porque a palavra de Deus é pura, né? Mais uma vez no Salmo 119, o versículo 137, lá no finalzinho, versículo 137 do Salmo 119. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. E aí o último texto sobre esse assunto, Romanos 7, versículo 2. Os textos aqui eles falam por conta própria, né? Não tem nem muito o que acrescentar aqui. Os textos são bem taxativos e bem claros a respeito da santidade de Deus, nas suas obras, nos seus conselhos, na sua lei, nos seus preceitos. E o texto de Romanos 7, versículo 12, diz o seguinte: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. A lei de Deus, os seus preceitos, os seus mandamentos são retos, são justos, são santos e são bons. Tá? E para finalizar, né, dando uma conclusão, mais uma vez, não sei se foi essa a intenção dos autores, né, mas eu não consegui ver isso de outra forma, como um encaminhamento para o final dessa sessão específica, falando da dignidade de adoração, né? Deus é digno de toda adoração, né? Quando a gente relembra aí, né, todos os atributos de Deus que a gente já estudou aí na primeira sessão e agora na segunda sessão, né, e aí falando especificamente sobre a segunda sessão, a sua autoexistência, a sua autossuficiência, né, o fato de Deus não precisar de nada, não ser completo com nada. Deus é completo em si mesmo, Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus é onisciente, o seu conhecimento não pode ser medido, ele não pode ser aumentado, e nós não temos a capacidade sequer de compreender quão grande é o conhecimento de Deus, e também a sua santidade, a santidade de Deus nas suas obras, na sua lei, a santidade de Deus nos seus conselhos. Tudo isso tem que levar a gente para um objetivo específico, que é a adoração a Deus. E assim que ele termina essa sessão: da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, e são devidos todo culto, todo serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Ou seja, diante de todos esses atributos da perfeição de Deus, do seu poder, da sua sabedoria, da sua soberania, tudo o que resta para toda e qualquer criatura, não só homens, como também anjos, é prestar a Deus todo culto, todo serviço, toda obediência, toda a reverência ao Senhor Deus. Eu queria que vocês abrissem aí em Apocalipse 5, versos 12 a 14. O texto diz o seguinte: proclamando em grande voz:
Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Matthew Henry diz o seguinte a respeito desse trecho de Apocalipse 5, 12 a 14. Temos o fundamento e a razão da sua adoração, que é tríplice. Ele é o Criador de todas as coisas, a primeira causa. Como a gente viu lá, Deus é a origem de tudo e é autoexistente, autossuficiente. E ninguém a não ser o Criador de todas as coisas deve ser adorado. Nenhuma coisa feita pode ser objeto da adoração religiosa. 2. Ele é o que preserva todas as coisas, sua soberania, e sua preservação é uma criação contínua. Elas são criadas ainda pelo poder sustentador de Deus. Todos os seres são dependentes da vontade de Deus e do poder de Deus, e nenhum ser dependente deve ser estabelecido como objeto de adoração religiosa. Faz parte dos melhores seres dependentes serem adoradores e não adorados. Ele é a causa final de todas as coisas. Por tua vontade são e foram criadas. Foi da vontade e do prazer dele criar todas as coisas. Ele não foi forçado a isso pela vontade de outro. Não há algo como um criador subordinado, que age pela vontade e poder de outro. E se houvesse, não deveria ser adorado. Como fez todas as coisas pelo seu prazer, assim as fez para o seu prazer, para tratar com elas como lhe agrada e para glorificar-se a si mesmo por meio delas, de uma ou de outra forma. Ou seja, o fato de Deus ser criador, de ser autoexistente, autossuficiente, o fato de Deus ser soberano, ser onisciente e principalmente ser santo, faz com que nós, suas criaturas, devamos a Ele. Não que isso vá acrescentar alguma coisa a Deus, como a gente já viu na semana passada, mas é nosso dever diante de Deus adorá-lo, honrá-lo, glorificá-lo em tudo que fizermos. Jeremiah Burroughs ele traz uma reflexão interessante a respeito das razões de Deus querer ser santificado nos deveres referentes à sua adoração, lá no livro Adoração Evangélica. Ele diz o seguinte: essa é a própria natureza de Deus. Compreendo que é nisso que consiste a própria natureza da santidade de Deus, querendo que Ele mesmo seja o fim último, e assim que todas as coisas se ajustem para operar em favor da sua própria excelência infinita. Ora, assim como isso é a santidade de Deus, assim é a santidade que Deus requer de suas criaturas, que elas o desejem como fim principal, e todas as coisas se ajustem àquela excelência divina. Agora, se esta é a natureza de Deus, e se isso é a sua santidade, então com certeza é algo necessário em todos os que pretendem manter comunhão com Ele e querem honrá-lo, que tenham sua vontade ajustada ao que Deus mesmo quer, ou seja, que todas as coisas sejam adaptadas e adequadas à infinita excelência de Deus, de forma que Ele obtenha a glória da sua excelência infinita. Isso faz com que santificar o seu nome seja um dever necessário quando viemos adorá-lo. Faz parte do próprio ser de Deus, que todas as coisas trabalhem para Ele mesmo e de forma tão adequada que exaltem sua excelência e glória. Antes da gente finalizar e concluir, eu queria só trazer alguns textos, depois eu vou explicar melhor por que eu trouxe esses textos especificamente, tá? Mas eu queria que os irmãos abrissem aí, primeiro em Isaías 6, versos 1 a 6, né? Ainda falando sobre a adoração a Deus, né? Sobre a nossa reverência, sobre o nosso dever de adorar a Deus e honrá-lo. Isaías 6, versos de 1 a 6. Eu vou pedir para alguém ler, por favor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo
santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do milhar se moveram a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de puros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar para uma tenaz. Interessante a gente perceber, a gente reparar a reação de Isaías ao ver o Senhor assentado em um alto e sublime trono, né? Olha o que ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Isaías, ele se assusta, ele teme pela própria vida quando ele tem uma visão do Senhor assentado no seu trono. E olha que interessante também, percebam como os querubins eles se portavam diante do Senhor, né? Cadê? Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com outras 2 voava. Ou seja, os querubins, esses anjos de uma categoria superior, que serviam a Deus todo o tempo, que não tinham pecado, esses anjos, eles tinham vergonha de olhar diretamente para Deus. Eles cobriam os seus rostos com as suas asas, para não olharem diretamente para Deus, para que Deus não visse o seu rosto. Tamanha é a reverência, tamanha a adoração desses anjos perante Deus, diante dele. E se essa é a reação dos anjos, se essa é a atitude dos anjos diante do Senhor Deus, qual deve ser a nossa, né? Qual deve ser a nossa reação? E aí a gente vê o que Isaías faz. Ele teme pela própria vida, né? Porque sabe que é um homem impuro, sabe que é um homem pecador, e os seus olhos viram o Rei. Mais um texto, só para ficar um pouco mais claro, eu vou trazer aqui alguns textos de homens que tiveram uma visão do Senhor, uma epifania, né, como chamam. E depois eu vou explicar por que eu estou fazendo isso. Ezequiel capítulo 1, verso 28. Olha o que Matthew Henry fala a respeito disso. Ele diz o seguinte: ele ficou dominado por ela, pela visão, foi conquistado pelo seu brilho deslumbrante e caiu sobre seu rosto, pois quem é capaz de se manter de pé perante esse Senhor Santo, o Deus do céu e da terra? Ou então, se ele se prostrou, tomado por um senso de humildade da própria indignidade perante a honra que lhe havia sido feita e por causa da infinita distância que agora mais do que nunca ele percebia existir entre si e Deus. Ele caiu sobre seu rosto como um sinal daquela santa reverência e respeito a Deus pelos quais estava possuído e que ocupavam sua mente. Note que quanto mais Deus demonstrar ter prazer em se revelar a nós, mais humildes devemos ser em sua gloriosa presença. O profeta caiu sobre seu rosto para adorar a majestade de Deus, para implorar por sua misericórdia e protestar contra a ira que viu pronta para ser lançada contra os filhos do seu povo. A atitude de Ezequiel foi uma atitude de reverência, uma atitude de adoração diante da visão. Apocalipse capítulo 1, verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. João, diante da visão que ele teve de Cristo, ele caiu no chão, caiu sobre o seu rosto como morto. Tamanho o desespero, tamanho o temor, tamanho a reverência e adoração que ele teve diante da visão de Cristo. E aí mais duas. Juízes 6, verso 22. E depois 13, 22.
pois vi o anjo do Senhor face a face. Ai de mim, né? Gideão ficou desesperado, ficou como todos os outros, temendo pela sua vida, quando viu o anjo do Senhor. E o último texto, Juízes 13, verso 22. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Manoá temendo pela sua vida, né? Achando que ia morrer, porque viu a Deus. Por que eu trouxe esses textos aqui, né, a respeito de visões que homens no passado tiveram da glória, da majestade de Deus, através de epifanias, através da aparição de Cristo? É óbvio que a gente não vai ter esse tipo de visão hoje, né, a menos os que ainda estiverem aqui quando Cristo retornar, mas isso aqui era o máximo que aqueles homens naquela época conseguiam ver da glória de Deus. Era Cristo sendo manifestado para eles, né? Nos nossos tempos, o que a gente tem? Qual a visão máxima que a gente tem a respeito da glória, a respeito da santidade e a respeito da majestade de Deus? A Bíblia, né? A Bíblia, ela nos traz o conhecimento, nos traz a revelação do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu plano de salvação, nos traz a verdade a respeito dos seus atributos, tudo que a gente vem estudando aí nos últimos domingos. E o que esse conhecimento, o que o entendimento a respeito de quem é Deus e dos seus atributos deve gerar em nós? A mesma coisa que gerou nesses homens: temor, adoração, reverência e o reconhecimento da santidade e da majestade de Deus e da nossa depravação e da nossa indignidade diante do Senhor Deus, né? E quando a gente lê, né, essa sessão, é justamente isso que ele diz. Ele apresenta a suficiência de Deus, apresenta a sua autoexistência, apresenta a sua soberania, o seu poder, o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua onisciência, a sua santidade. E qual que deve ser a nossa reação diante de tudo isso, diante da leitura desses textos, diante do conhecimento da palavra de Deus, diante do entendimento de quem Deus é e também de quem nós somos? Adoração, reverência e louvor e honra e glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus, o nosso Pai. Esse deve ser essa deve ser a nossa reação, esse deve ser o nosso instinto ao aumentarmos o nosso conhecimento, ao lermos a palavra de Deus, ao lermos a respeito da sua santidade, do seu poder e das suas maravilhas. O que a gente deve fazer toda vez que a gente lê a palavra do Senhor, que a gente medita a respeito dela, é dar a Deus essa glória, essa honra, esse louvor, é adorá-lo de forma santa, de forma obediente, né, diante de um Deus tão poderoso, de um Deus tão grandioso, de um Deus tão excelso e maravilhoso como é o nosso Deus. É isso, meus irmãos. Eu espero que o estudo tenha sido útil e esclarecedor. E vamos. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Não? Beleza. Então vamos orar e finalizar. Senhor Deus, Pai amado, grande é o teu nome em toda a terra, grande, ó Pai, é o teu poder, a tua sabedoria, a tua santidade, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor teve misericórdia de nós, porque o Senhor, na tua sabedoria infinita, ó Pai, e na sua misericórdia, nos salvou, Pai, mediante o teu Santo Filho, e tem nos revelado, Pai, a tua palavra, tem nos revelado, Senhor, a respeito dos teus atributos, da tua misericórdia, ó Pai, e da tua graça sobre nós. E te pedimos, ó Pai, que esse conhecimento não sirva de juízo para nós, ó Pai, que esse conhecimento, ó Pai, que essas verdades que constantemente nos são trazidas, ó Pai, aos olhos e à mente, sirvam, ó Pai, para que o Senhor nos acrescente, ó Pai, em santidade, em amor, em respeito, em adoração e em reverência a Ti, ó Pai. Que possamos, cada dia, ó Pai, deixar nossos pecados de lado,
e glorificar, ó Pai, e honrar o Teu santo e excelso nome, Pai, porque foi para isso que o Senhor nos criaste, Pai, para o louvor, para a honra, para a glória e para a adoração do Teu santo e excelso nome. É isso que nós pedimos, ó Pai, e Te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus, nosso amado e bendito Salvador. Amém.